Eu ia perguntar. Tá bom. Obrigado, meu amigo. Pastor, debaixo da sua ordem, viu? Até amanhã. Obrigado, viu? Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Ainda sobre os vossos pés, eu quero ler o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 33 ao 35. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto quero agradecer a Deus por mais um ano poder participar do Congresso de Missões desta gloriosa igreja CADEV, como também agradecer o pastor Rinaldo, muito obrigado, fazendo referência da pastora Simone, pastor Suete, missionária Regina. Em vossos nomes agradeço a toda a diretoria, ao ministério, secretaria de missões, na pessoa do pastor Eliatã, pastor André e todos os demais coordenadores. Quero agradecer a Deus pela vida dos missionários. Gostaria de citar nome, mas vou usar o nome do pastor Edmilson, missionária Regina, missionária Natália. Em vossos nomes externa a minha reverência a todos os missionários e a todos os congressistas. Registro a minha gratidão ao pastor Wander, presbítero Ronaldo, que desde a minha chegada tem cuidado de mim, me recebido, representando todos vós, e eu só tenho a agradecê-lo. Quero pedir a vossa paciência, eu sei que já está tarde, tem gente que depende do transporte alternativo, serei sucinto, mas fui convidado para pregar, não é? Então, espere um pouquinho aí que eu serei rápido. Mas eu quero tomar por base este texto para trazer uma mensagem de segurança estimulativa com base no texto da carta aos Romanos. Quando nós lemos a carta aos Romanos, Paulo está dando uma resposta de uma segurança jurídica para a igreja, tendo em vista que já há uma segurança sanguínea e ele vai falar de uma segurança jurídica. Se nós analisarmos o texto, é um cântico de vitória diante de uma decisão definitiva no âmbito jurídico. É um cântico de vitória em uma última audiência. Observem que quando nós analisamos o texto, Paulo está indo direto em uma peça jurídica, tendo em vista que a carta, sobretudo o capítulo 8, ele trata justamente desta parte. Quero pedir a sua compreensão para, em síntese, mostrar-lhes o que foi feito por nós. Quando nós observamos o texto que nós lemos, observem que Paulo está dizendo: quem intentará acusações? Ele está falando de um processo transitado em julgado, sem mais chance de recurso, sem poder mais recorrer, irrecorrível. Quando nós analisamos o ser humano, observem que o ser humano foi criado para representar ou substituir uma classe considerada angelical, que antes do ser humano, pelo contexto de Ezequiel, foi criada para adorar a Deus. Adorar a Deus a ponto de que um intermediário representava todos os anjos, o anjo de luz. Só ele poderia subir ao Monte Santo de Deus e levar a adoração que os anjos produziam. Portanto, o poder dessa glória deu ao anjo de luz
uma autonomia tamanha que ele quis para si, e com isto ele conseguiu ludibriar, persuadir uma terça parte dos anjos. E quando ele já tem coro suficiente, disse Isaías que ele pensou no seu coração: subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, e estabelecerei o meu trono e serei igual, semelhante ao Altíssimo. Princípio de igualdade. Quando ele sobe, então Deus já o esperava e o disse: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti. Te atirarei à terra humilhado, e todos o verão. Observem que o primeiro contexto jurídico vai surgir aqui. A Bíblia diz que Deus julga os anjos sem direito à defesa, sem direito ao contraditório, sem direito ao devido processo legal, a ponto que Judas capítulo 1 versículo 6, ele diz que os anjos que deixaram a sua natural habitação, Deus os condenou em trevas e em prisões para o juízo daquele grande dia. Então, a partir daqui, observem que já houve um julgamento. Então, a sentença, a terra sofre. O impacto deixa a terra sem forma e a terra fica vazia. A terra fica sem adorador. Então, os 2/3 são recolhidos a Deus, e o tempo vem e as águas submergem a terra e o abismo e a escuridão. Passando tempos e tempos, resolveu Deus recomeçar. E o livro do Gênesis vem dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, preservando para Deus não desistir ou recomeçar como adorador. Então agora Deus vai criar o ser humano, o ser especial. Observem que a Bíblia diz no capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, que Deus cria o ser humano a sua própria imagem e a sua própria semelhança. O interessante é que quando nós lemos o capítulo 33 de Jó, versículo 4, o escritor relata que Eliú, no seu discurso, ele discerne, ele diz: o Espírito do Senhor me formou, vírgula, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então isso implica dizer que Deus formou o ser humano por meio do seu Espírito. Segundo alguns estudiosos, dizem que Deus, quando o Espírito nos formou como um futuro adorador, viu tão perfeito que disse: vou morar dentro dele. E assim vem Deus, sopra na narina do ser humano e ele torna alma vivente. Aí o escritor aos Hebreus vai falar da divindade de Cristo, mas paralelamente ao ser humano. Capítulo 2, versículo 5 por diante, ele diz: em certo lugar alguém testificou: quem é o homem para que te lembre deles, ou o filho do homem para que o visite? Um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória e entregaste a ele as obras das tuas mãos. Então capítulo 1 do Gênesis, o adorador está estabelecido. Capítulo 2 do Gênesis, então Deus diz a Bíblia, capítulo 2 versículo 8, que Deus criou um jardim e colocou o homem para habitar. Ali surgiu a primeira igreja, o lugar de adorar a Deus. Agora a terra tem adorador para adorar. Aí vem na sequência a mulher. Agora a igreja já tem um casal para adorar a Deus. Já que o anjo de luz subia com a adoração, mas o homem foi feito um pouco menor que os anjos. Agora é Deus que desce do céu ao jardim. Agora o homem vai adorar a Deus. Agora tem relacionamento entre a terra e Deus. Capítulo 3 do Gênesis diz a Bíblia que a serpente, personificação do anjo caído, entra no jardim e vai dialogar com Eva e pergunta a ela: foi assim que Deus falou que de nenhuma árvore do jardim você pode comer? Ela disse: não. Deus disse que de toda árvore do jardim podemos nos alimentar ou podemos desfrutar, porém a árvore do meio, que é do conhecimento do bem e do mal, não podemos comer e nem tocar, porque no dia que comermos morreremos. Então a serpente vai propor a ela o mesmo erro que ele cometeu. Ora, não é assim. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem
temerem serão iguais a ele, conhecendo o bem e o mal. Princípio de igualdade. Observem que na carta dos Romanos, versículo 35, nós citamos 7 testemunhas conforme Paulo de um julgamento: a perseguição, a tribulação, a fome, a nudez, a angústia e a espada são testemunha diante de um processo contínuo. Elas estão ali como testemunhas de acusação, porque num processo jurídico as testemunhas não pertencem às partes, mas sim o juiz. Quando a serpente lança para a mulher, ele sai de cena, e as 7 testemunhas vão observar o comportamento do homem. Então vejam que a partir daqui entra no Éden o perigo que vai atrair a mulher. Depois do perigo vem a perseguição traz a tribulação, e a tribulação traz a angústia, e a angústia leva ela a Adão. Então ela diz a Adão que não morrerão se comer do fruto segundo a serpente. Então a angústia traz a fome, e a fome leva eles à árvore. Ela come, não morre. Então Adão come. Quando os dois comem, a nudez vem. A nudez torna eles envergonhados um do outro, e percebe que estavam nu. Então se esconde por trás das árvores um do outro. É quando Deus vem para ser adorado. Quando Deus entra no jardim, a igreja está vazia, a igreja não tem adorador. Aí Deus pergunta a Adão: aonde você está? Veja, se nós analisarmos criticamente o contexto teológico, a gente tira o atributo de onisciência de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, pela onisciência, sabe tudo antes mesmo que aconteça. Mas quando ele entra perguntando onde você está, ele vai nos dizer que ele não sabe, mas não, é que ele vai dar ao homem o que não deu aos anjos que caíram, o devido processo legal. Ele vai dar ao homem o direito do contraditório, o direito de defesa, porque o devido processo legal diz que eu não posso ser julgado sem instaurar um processo de defesa a meu favor. Aí ele vem dando esse direito: onde você está? Estou escondido. Por que estás escondido? Olha que é direito de defesa. Adão diz: estou nu. Por que está nu? Porventura comesse da árvore que eu disse para não comer? Olha a chance de defesa. Ele não assume e transfere para a mulher. A mulher que tu me deste me enganou. Ele volta para a mulher e vai dar o direito do contraditório. Ela transfere para a serpente já está condenada. Aí a espada vem como símbolo da morte. Então agora, pelo contexto jurídico, já havia jurisprudência. O mesmo juiz, na mesma jurisdição, já tinha julgado, feito um julgamento pelo mesmo crime. Princípio de igualdade. Então pela jurisprudência era para ele fazer a mesma coisa que fez com os anjos: pegar o ser humano e jogar no lago de fogo preparado para a morte, o diabo e seus anjos. Era para o juízo final já começar ali. A gente não tinha chance de sobreviver. Então ele, como supremo juiz, o homem não se defende. As 7 testemunhas acusaram desde o perigo à espada o casal de culpa. Então agora já era para desistir de nós, mas ele mesmo proveu um recurso chamado graça. A graça vem e o ser humano é poupado do primeiro julgamento. Mas aí a Bíblia diz que pelo homem vem o pecado, e o pecado traz a morte. Então observe aqui que a separação houve. O ser humano, Adão e Eva, separados de Deus, destituído da glória. Aí vem o capítulo 6. Deus vai monitorando e esperando o retorno do homem. Mas no capítulo 6 diz a Bíblia que o pecado degradia o ser humano, degradação geral do ser humano. Aí a morte, o pecado e o inferno, que já estão unidos em evidência, faz uma nova petição de um novo julgamento. Aí o juiz de novo aceita a denúncia e desce. Quando ele desce, ele vê que o coração do homem era má em todos os seus desígnios. Então ele diz:
me arrependi de os efeitos, vou acabar, porque as testemunhas testemunharam e as provas são contundentes e comprobatórias. Então ele vem e diz: vou dar fim, vou dar cabo ao ser humano que criei, vou destruir de novo a terra, os pássaros, as aves, os répteis, tudo por conta do erro do homem. Então ele assina a sentença, que a sentença é destruição cabal. Quando a acusação já preparava a reunião de vitória, aí a graça vem de novo, e Noé acha graça aos olhos de Deus, e pela graça ele poupa 8 almas para preservar o ser humano. Agora as 7 testemunhas separa a geração de Adão de Deus. Capítulo 8 do Gênesis, por estas 8 almas ele recomeça do zero, com 8 almas. Mas no capítulo 11 tem uma nova audiência. A geração de Noé, o pecado vem e vence, e ele é provocado de novo como juiz supremo. Ele desce no capítulo 11 e vê que a intenção daquela geração era má. Aí agora, como havia uma aliança pela graça de não mais destruir, vem a confusão dos idiomas. Então mais uma geração é separada de Deus. Aí no capítulo 12 do Gênesis, ele vai pôr em prática o projeto missionário, a igreja revolucionária com base em Abraão. Veja que ele vai começar do zero, recomeçar um projeto. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto missionário de resgate das nações caídas. Então veja que ele pega um útero falido, um útero na patologia, parado, estéril, sem probabilidade de dar vida. Vai começar do zero. Por Abraão ele gera Israel. Israel é o projeto menina dos olhos. Deus vai dar lei, é o meu povo, eu sou o seu Deus, é o eleito de Deus para resgatar a raça humana. Ele dá lei a Israel para o pecado não vencer. Ele faz aliança com sangue de novilho para o pecado não vencer. Mas disse Paulo que a morte reina, Romanos 5,14, desde Adão até Moisés. A lei, o sangue de novilho não protegeu o projeto Israel do erro, do pecado. Então o pecado vem e também ludibria Israel. Vai terminar o Velho Testamento, e o que é que acontece? Termina Deus triste, proclamando o juízo. O juízo vem de forma tão terrível que não sobrará nem raiz nem ramo. Mas observe que a coisa estava tão feia, porque todos os projetos, desde o começo, todo o projeto missionário, o pecado, a morte afastou pelas 7 testemunhas de Romanos. Então não tem o que fazer. Aí Deus entra em silêncio. Ele não vai mais mandar profetas, ele não vai mais mandar. Aí a morte e o inferno e o pecado faz uma petição oficial. Vencemos e queremos julgamento definitivo. Nós reinamos até aqui, afastamos de ti todos os adoradores, todos os projetos, e aqui está a culpa. Ele aceita a denúncia e vai montar a corte para o julgamento final. Apocalipse capítulo 5. Eu creio que como teólogo, como crente, que Jesus mostrou esse momento a João. Ele diz que no capítulo 4 foi arrebatado e viu um trono armado para o julgamento. E no capítulo 5 ele diz que quando foi arrebatado, ele viu um trono. E no capítulo 5, versículo 1, o que estava no trono? O juiz supremo, última instância. Tinha na sua mão um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Na minha razoabilidade, estão as 7 testemunhas que conseguiram afastar de Deus todos os projetos missionários. Está a acusação,
e estamos nós, a raça humana, como réus. Aí Deus vai ouvir as testemunhas. Um anjo vai escrever a nossa culpa, desde Adão até ali. A parte de um livro não cabe as nossas falhas e as sentenças previstas. Viram a página, viram o averso, e continua. Quando o interrogatório, os testamentos das testemunhas termina, enrolam, selam e entregam ao Supremo. Aí, Supremo Juiz, as provas são comprobatórias, contundentes, não tem como eles escaparem mais. Aí João diz que Deus vai nos dar o direito de defesa. Ele chama um anjo e diz: procura um advogado. Eu não posso abrir mão dele sem dar direito à defesa. Aí João diz que o advogado saiu procurando, pastor, no céu. Procurou um advogado na terra, procurou debaixo da terra, e voltou dizendo: meritíssimo, ninguém quis aceitar o processo deles, meritíssimo. Ninguém foi achado digno de tomar o livro e nem de desatá-lo, nem sequer de olhar para ele. Ou seja, eles disseram que na lei não há brecha para absolvê-los, nem para diminuir a pena, não tem como reverter, e ninguém quis aceitar. A acusação vibra. Só cabia o juiz agora dar a sentença e jogar a raça humana, desistir de nós. Não era para ter esse congresso. Aí quando o juiz vai dar a sentença final, é o que Paulo está dizendo. Filipenses capítulo 2, entra um ser no julgamento, e este ser vai pedir o direito de voz. Meritíssimo, direito concedido. Eu aceito o processo, meritíssimo. Eu vou advogar em prol da raça humana. Aí a acusação alega impedimento jurídico. Ele não pode, meritíssimo. Ele é impedido. O meritíssimo pergunta: e qual é a alegação? A acusação diz as prerrogativas que ele tem. E quais são as prerrogativas que o impede? Ele é o alfa, meritíssimo. Ele é o ômega. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro. Ele é Deus, ele é glorioso. O meritíssimo diz: tem razão. As suas prerrogativas impedem você de aceitar o processo. Me permita sintetizar a rapidez. Ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou me aniquilar. Eu vou me humilhar. Eu vou me despir da minha glória. Mas não vou abrir mão deles. Eu vou descer, vou me tornar um deles, e vou julgar, vou defendê-los diante de ti da acusação. Que amor é esse? Abrir mão de ser Deus, não usurpar desse direito. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Aí eu acho lindo que João chorava muito, diz lá no Apocalipse. E qual era o motivo do choro? Porque até aqui ninguém foi achado digno. Se você analisar o processo, assusta a gente, porque Paulo diz que pelo homem entrou o pecado, e veja que desde lá Deus foi protelando o julgamento, e a morte e o pecado foi vencendo. Aí agora diz a Bíblia que o pecado veio por Adão, e a morte entrou. Adão gerou 7, a morte venceu 7.
por conta do pecado. Sete gerou Enos. Enos disse: eu vou adorar, mas não resistiu. O pecado entrou e a morte venceu. Enos gera Cainã. Cainã, Malalael. Malalael a Jared. E Jared, Enoque. Enoque disse: eu vou andar com Deus, eu não vou pecar. Aí Deus gostou e disse: eu vou mostrar para a tua geração que quem anda comigo, a morte não tem poder. Vou te tirar vivo daí para mostrar que vale a pena andar comigo. Mas a sua geração, Metusalém, não aprendeu, e a morte venceu Metusalém. Metusalém gerou a Lameque, Lameque a Noé, Noé sem Cã a Jafé. O pecado vence e a morte vence. Aí vem a sentença do dilúvio. Deus protelou o julgamento. Depois do dilúvio vem a continuidade. Deus dá mais oportunidade. Aí vem Sem. A Bíblia diz que o pecado e a morte vence Sem, e Sem gera Arfajade. A morte vence. Arfajade gera Elá e Elara Eber. Eber gera Reu, Reu a Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá e Terá a Abraão. E a morte vence. Aí Deus disse: agora achei um amigo, meu amigo, dono do projeto missionário, cabeçado do projeto. Mas o pecado e a morte venceu Abraão. Mas ele gerou filhos. Isaac, o pecado venceu. Jacó, o pecado e a morte venceu. E João chorava lá na frente. Jacó gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali. Vem José e vem Benjamim. O pecado vai vencendo e a morte vence. Aí Deus pegou Judá. Judá gerou Perez, Perez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão a Minadab, Minadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um segundo o meu coração, agora vai dar certo. Mas a morte venceu Davi por causa do pecado. O pecado gera Salomão, Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzia, Uzia a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia e Josia a Jeconia. E o pecado meta. E aí vem a morte vence a todo. Passa, Deus protela. Vem o Novo Testamento. Aí Mateus diz: depois do cativeiro, aí Salatiel, Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Zadok, Zadok Aquim, Aquim Eliasar, Eliasar Matã, Matã Jacó, Jacó José, que foi marido de Maria. Aí vem Paulo dizendo: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estavam condenados pela lei. Ele veio. Aí Romanos 8:32. Ele não poupou nem o seu próprio filho por amor a nós. Suspendeu o julgamento até que o processo fosse transitado em julgado. Ele passa, vem como nós, sujeito aos mesmos desejos. Abriu mão da glória de ser Deus, sem poder usurpar. Tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo e pela oração e o jejum. 90% da vida sendo tentado e preparando-se para o processo. Com 30 anos ele debruça sobre o processo. 33 anos o julgamento suspenso. Quando ele debruça sobre o projeto, o processo nosso, que não tinha brecha na lei para nos absolver, nem para atenuar a pena. A primeira testemunha que chega é a fome, que conseguiu já afastar muitos. Veja que o primeiro obstáculo que Satanás apresenta é a fome. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, Satanás. Quando a fome perde, não vê erro, vem a perseguição. Os próprios irmãos vão persegui-lo, mas eles não se rendem. Depois vem a angústia, e a angústia pega ele de dentro para fora, que o suor se tornou sangue. Perdão a rapidez que eu estou citando.
e ele pede ajuda. A minha alma está angustiada até a morte. Quando a angústia pensou que ia levá-la a desistir do processo, ele grita: Pai, mas não faça o que eu quero, a tua vontade prevaleça. Mas aí vem a nudez. Prendem ele, expõe ele ao opróbrio, à vergonha, e lhe tira toda a roupa. Aí Paulo diz que era o ápice da vergonha, e ele suportou por amor a nós. Agora nu vem a tribulação, o chicote de cascando grão. A tribulação, na minha conjectura, dizia: você não vai suportar, vou rasgar você. E como advogado, muitos aqui entendem, se eu me debruço num processo e eu não posso defender um cliente, eu não vejo brecha para absolver nem diminuir a pena prevista naquele crime, eu devolvo o processo. Isaías, a tribulação diz: ou você desiste, ou vai devolver, ou eu acabo com você do chicote. Aí Isaías diz que em vez de devolver o processo ao juiz, ele toma o processo sobre si, e agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele, e ela pelo caminhar do processo que a gente ia ser sarado. Quando ele toma sobre nós o processo, a espada vem. Agora ele vai à cruz com os nossos pecados sobre ele. Ele não devolveu, ele tomou sobre si o nosso processo. Meio-dia, ele está pendurado no alto da cruz. O peso do processo era tão grande que o sol parou de brilhar. O Pai, o céu se separa por causa do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus, e agora o nosso pecado está sobre ele. Aí ele grita: Deus meu, por quê me desamparaste? 3 horas da tarde, o Pai no silêncio, a espada vem e mata-o. A morte, como qualquer outro, ele morreu. Há uma matéria científica chamada autólise, que mostra o poder da morte sobre o ser humano. Por exemplo, ela diz: se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo, do meu sangue morrem. Então, para ela me vencer, ela traz algumas etapas. Primeiro vem a decomposição. A decomposição me rastreia, viu mentira, viu engano, viu pecado, ela entra. E ela vai ter 12 horas para esfriar o sangue. Esfriando o sangue, todas as células morrem, e aí eu fico pálido e frio, sem vida. Ela depois de 12 horas sai e entra a putrefação. A putrefação tem até 24 horas para destruir-me de dentro para fora. Com 24 horas eu vou feder, porque já estou podre. Com 25 horas já tem que enterrar. Aí vem a colonização, que são os insetos que habitam no meu corpo, vão se alimentar dele, vão destruir, e a morte vence, e eu volto ao pó como eu era. Então agora Jesus está no alto da cruz, e agora a morte vai cantar de galo. 5 horas da tarde ele já está entrando no sepulcro. 6 horas da tarde ele está enterrado, está lá no túmulo dele. Então a morte diz: vou esperar. Espera 3 horas mais e entra no sepulcro. Vou olhar se ele já está esfriando. Quando ela entra no sepulcro, ela tem uma surpresa. O sangue dele não está esfriando, e nem a pele está ficando pálida. Ela se assusta e diz: mas a decomposição tem 12 horas. No primeiro dia judaico é o fim. No final de 12 horas ela volta. Quando ela volta, o corpo está rosado e o sangue está aquecido. Ela chama a decomposição e não entende. A decomposição grita: primeiro
1 Pedro 2,22, ela diz: eu rastreei ele, mas não vi na boca dele engano, não achei nele mentira e nem vi nele pecado. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado, o nosso processo, ele deixou na cruz. O processo terminou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado vencedor, já é o advogado vencedor da raça humana. Se a decomposição não entra, a putrefação não vem. Segundo dia, o corpo rosado e o sangue quente. Passa, chega terceiro dia, vai terminar o terceiro dia, 36 horas no horário judaico, madrugada do terceiro dia. Ela olha, o corpo está rosado. Aí ela grita pelo pecado. Hebreus 4,15: pecado, vencemos todos até aqui. Você me deu poder para destruir todos. O que é que acontece com esse? O pecado diz: assim como eu fiz desde o primeiro, eu fiz com ele também. Em tudo eu o tentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é puro, é vencedor. Levantaram bandeira branca. Quando o pecado e a morte se rendem, é amanhã do terceiro dia. Aí vem Maria Madalena e outras mulheres, já com um bálsamo para jogar no corpo e embalsamar o seu corpo, por causa da carniça, da podridão, não passar tão rápido. Então, quando elas se abaixam, soltar os lençóis, um anjo nos pés e outro na cabeceira, aonde o corpo jazia. Aí o desespero bate. Aí os anjos dizem: mulher, por que choram? Porque roubaram o corpo do nosso mestre e não sabemos onde levaram e nem quem foi. Os anjos dizem: roubaram não, vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui, ele já voltou, já ressuscitou. Balança esse pentecostal que está no teu lado aí, sacode ele, diga: acorda, crente. Independente da circunstância, eu quero ouvir o teu glória. Se anima, porque ele continua vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele continua vivo. Você vai entender o Salmo 24. Na minha visão, Davi era guerreiro, e Davi sabia, profeticamente e literalmente, na antiguidade, quando um rei vencia o outro, ele descia à casa do perdedor, tomava a coroa, tomava os despojos, arrasava, e um mensageiro já ia para a cidade do vencedor, gritando: levante os portões, alargue os portões da cidade, porque por mais alto e largo que fosse, não caberia a glória de um rei vencedor. E ele sabia que ele vivia isso. Aí vem o hino do Salmo 24. Aí a Bíblia diz que quando o pecado e a morte se rendem, aí Jesus desce à mais baixa profundeza da terra, toma o poder da morte e do pecado, toma os despojos que eram as almas, e diz: agora quem estiver em mim não vem mais para essa miséria. A miséria é por minha conta. O caminho agora é para cima. O caminho agora é para cima. O caminho agora é para cima, não é mais para baixo. Terceiro dia, volta à vida. Quando ele volta a viver, restaura a igreja. E o juiz supremo recomeça o julgamento. As 7 testemunhas chegam agora. Nós como réus, mas a acusação não comparece, porque já não tem mais alegação, já não tem mais nada a dizer. Aí o juiz vai ouvir as 7 testemunhas que conseguiram afastar de Deus todos os projetos desde Adão até aqui. 7 testemunhas de inocência. Aquelas 7 testemunhas condenaram todos, mas agora 7 testemunhos de inocência.
Aí João diz que quando um anjo no céu, eu creio que o escrivão, pensamento meu, registrou 7 testemunhos de inocência, perdeu o decoro jurídico e começou a gritar dentro do céu, com voz estrondando, e correu para João, que ainda chorava, gritando: João, precisa chorar mais não, João, levanta a cabeça, João. Aí ele diz que quando olha, levanta a cabeça, vai cumprir o Salmo 24: levantai portais da eternidade das vossas cabeças, que vai entrar o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor vitorioso na batalha. Aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, ele venceu, João, ele é digno de tomar o livro, desatar o livro e ler o livro. Aí João diz que ele vai direto para o que está sentado no trono. Quando ele pega o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, descem com a cara no chão aos seus pés e começa a dizer: digno tu és de tomar o livro, desatar o livro e de ler. Tu foi morto, mas está vivo, e com teu sangue compraste para Deus povo, tribo, raça e nação, e os fizeste adoradores. Surgiu um hino novo. A história diz que o anjo de luz levava era isso. Os anjos adoravam a Deus por meio do anjo de luz que ele guardava no coração. Subia ao Monte Santo, só ele, e do coração aberto Deus ouvia dos anjos: tu és digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Mas caí, e desde lá Adão foi construído nós para isso, mas o pecado tirou. Aí João diz que agora surgiu um cântico novo, que nunca tinha sido cantado antes. Aí os anjos começam a cantar. Aí Deus diz: não, para, agora não só vocês têm direito, não só é aqui dentro do céu que vão adorar. Agora quem está na terra, quem está debaixo da terra, quem está no mar, quem está no ar, quem está no céu, vai cantar junto e vai me adorar. Aí João diz que surgiu do céu, viu da terra, ouviu do mar, debaixo da terra, e ouviu do ar vozes que vinham gritando e dizendo: digno é o que está sentado no trono e o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, de glória, de majestade, de riqueza, de sabedoria, porque a ele pertence a glória. Ele é santo, 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 ele venceu, ele é santo. Quem diz que ele é santo? Quem diz que ele é santo? Quem diz ele é vencedor? Pai, senta à direita do Pai é condecorado. Aí diz o apóstolo Paulo, Filipenses, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Ele é o Senhor. Aí ele diz: Pai, em todo o Velho Testamento até aqui, o teu Espírito vinha e voltava na terra por causa do pecado, mas eu prometi à minha igreja que o Senhor ia revestir ela do seu poder. Derrama o teu Espírito para ela, Pai, e não é para ir voltar, é para ficar para sempre com ela. Aí papai diz: é agora, filho. Aí Lucas diz que a igreja já estava amedrontada, trancada, esperando a promessa. Aí ele diz que de repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, para nunca mais perder. Aí Paulo vai escrever a peça e o cântico dessa audiência. Veja que ele começa o capítulo 8 desafiando, dizendo: portanto agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem está livre aqui? Quem está livre? Quem foi absolvido? Então deixa eu ouvir o barulho de glória de quem está livre para adorar de quem foi absolvido. Aí olha o que é que ele diz: quem intentará? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Foi Deus que deu a decisão final. Inocentes. Pegou o nosso processo, arquivou. Arquivo transitado em julgado. Não cabe mais recurso. Irrecorrível. É por isso que o senhor não pode ter medo. O diabo não tem mais recurso com quem está em Cristo. Já foi definido, decisão definitiva. Ele fica só de longe gritando, mas não vem não. O senhor falando hoje, o pastor ficou de me pegar no hotel 8 horas, que o meu voo era 9h40, eu ia chegar 10:09 no aeroporto. Esperei até 8h30 e ele dormiu. E eu pesquisei outros voos, não tinha. Chamei o Uber, as carreiras. Cheguei 9 horas, o embarque terminava 9h20. Passei correndo no raio-x, saí correndo. Cheguei no portão com a língua de fora. Eu digo a Satanás, você pensava, tem mais recurso não para você, filho. Você vai ficar rugindo só de longe. O processo já foi arquivado, já foi transitado em julgado. Aí ele canta esse cântico de vitória. Quem, veja, intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é doido? Só quem é doido. Então olha para esse missionário que está do teu lado e diga: meu irmão, mais forte, meu irmão, me perdoa se alguma vez eu te ofendi, eu te caluniei, eu te acusei. É porque eu não sabia que tu era tão importante assim. Diga para ele: eu sou. Foi o meu Deus que disse que eu sou inocente em Cristo. Ponto final. Doido deixa quem quiser falar, deixa quem quiser murmurar, mas você era inocente estando em Cristo. Aí ele vai concluir o cântico dizendo: quem agora? Quem vai separar a gente de Cristo? A tribulação, a perseguição, veja que é questionamento. A fome, o perigo, a nudez, a angústia, a espada, não vão não. Por quê? Por amor a ti, como está escrito, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha indo para o matador, mas nestas coisas somos mais que vencedores. Por quê, Paulo? Porque para mim, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja é inseparável. Este projeto ninguém para. Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser, conclua comigo. Vira para esse crente que está do teu lado aí, se for íntimo ou do mesmo sexo. Olha para ele. Me ajuda aqui, pastor, por favor. Só para ilustrar, prega comigo. Olhando no olho dele, diga: ô missionário, não quero nem saber como você concluir esse congresso. Se ameaçado, querendo desistir, que só os pedaços. Diga a ele: ô absolvido, ô inocente, conta comigo. Diga: se tu a partir de hoje encontrar alguém que pensou que eu ia parar, que eu ia parar de fazer missões, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu fui absolvido para continuar. Vai ter que me engolir e eu vou sair renovado, dando glória a Deus, porque eu sou inocente. Abraça ele. Yes. Malay churi country fight like country malay. We kalay country churi country malay. Cadê o pastor?